Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 15 ao dia 21 de novembro, em que a gente tem uma lua cheia no signo de Touro com eclipse lunar. Nós temos muitos aspectos falando de transformação, falando de questões de libertação, de perdão, de poder pessoal, de poder da mente, do próprio pensamento da gente, né? Pra gente poder fazer as coisas que a gente quer. E é uma semana muito de despertar, porque o eclipse lunar, que acontece aí no dia 19, no signo de Touro, com a lua no signo de Touro e o sol no signo de Escorpião, traz pra gente a consciência do desapego, né? E do despertar. Por que despertar? Porque a lua, que são as nossas emoções e o nosso inconsciente, fica escondidinha atrás do sol, que é o nosso consciente, né? Que é o despertar. Que a gente consegue, talvez, olhar para algumas situações com mais consciência, né? Mais racionalidade, talvez, mais sem tanta, vamos dizer assim, a cegueira das questões emocionais. Com maior, talvez, inclusive, uma inteligência emocional maior, porque a gente ainda tem aí essa semana o Plutão fazendo um sexto com o Mercúrio no signo de Escorpião, trazendo pra gente essa consciência do poder do nosso pensamento, né? Da questão do semelhante atrai semelhante. Então, da gente perceber nesse eclipse lunar em que as emoções ficam um pouquinho, vamos dizer assim, escondidas e a gente consegue enxergar as nossas sombras com maior consciência e com menos medo também, né? Com menos insegurança, porque as emoções trazem isso pra gente, né? Traz pra gente essa coisa do inconsciente que como a gente tem muito medo das coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe. Então, essa insegurança, ela pode estar um pouco fora do esquema, dentro desse eclipse lunar, né, no signo de Touro, e trazendo pra gente esse despertar sobre as nossas sombras, sobre, na verdade, o que a gente precisa desapegar do que pesa. Essa semana fala muito disso, da gente desapegar das dores, dos ressentimentos, das coisas, não só das questões emocionais, mas também de pessoas tóxicas, relacionamentos, trabalhos que exigem da gente e a gente faz e a gente não tem nada em retorno, né? Aprender a ver aí com essa Vênus em Capricórnio, onde que a gente investe as nossas escolhas e o nosso tempo, onde que a gente investe a nossa dedicação, né? Nosso comprometimento. Pra gente poder, a gente tem aí essa semana também o Urano fazendo um trígono com essa Vênus em Capricórnio, Urano em Touro, né, retrógrado em Touro, fazendo um trígono com a Vênus no signo de Capricórnio. Então a gente despertar pra vida, falar assim, cara, eu tô perdendo tempo em algum lugar aqui. Então eu preciso perceber, porque eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, investir o meu tempo, investir o meu comprometimento em coisas que me dão retorno. Né? Não em coisas que eu faço e não tenho retorno do que eu faço, né? Ou até às vezes que não estão de acordo com as minhas convicções, né? Que aí é Urano em Touro, que eu preciso às vezes mudar algumas coisas nas minhas escolhas para que elas tenham sentido com as minhas convicções, com o que eu penso, né? A gente tem essa semana aspectos muito, vamos dizer assim, tensos que levam a situações limite, né? Nós temos aí uma semana de lua cheia com eclipse, ok? Mas é uma lua cheia que transborda em dois signos extremamente sensíveis, que é Escorpião, que é um signo de água, e o Touro, que é o signo mais sensível do elemento terra, né? Transbordando aí emoções e sentimentos e essas sombras pra gente poder encontrar, pra gente poder ver, pra gente poder enxergar. Finalmente, se libertar, deixar para trás, através do perdão, porque a gente tem aí Netuno fazendo um bom aspecto com Mercúrio no signo de Escorpião, Netuno retrógrado em Peixes, né, na quinta-feira, trazendo pra gente essa benesse, né, de ter esperança, de ter confiança, de ter um pensamento positivo e acreditar em algo que a gente, maior do que a gente mesmo. Né? E essa semana também traz outra coisa que eu vivo falando, não tente controlar o incontrolável. A gente não tem essa capacidade, não é nossa essa capacidade, né? Quanto mais a gente se prende a essa necessidade de querer controlar os ciclos, querer controlar os términos, querer resistir aos finais necessários na vida, desapegar disso para seguir em frente, pior é.
maior é a dor, maior é o arranhão, e mais profundo é o corte, né? Então, quando a gente flui com o desapego, quando a gente flui com deixando ir aquilo que a dor mesmo, e as coisas que nos causam dor, fazendo boas escolhas na vida, escolhendo inclusive ser feliz, né? Escolhendo o lado luz da vida, apesar de todas as coisas que a gente tem que viver, de todas as situações complexas e profundas e densas e escuras que a gente às vezes tem que viver, né? Eu vi um filme umas semanas atrás aí, que um garotinho falou um negócio que eu fiquei chocada. Ele falou assim, a atriz que estava contracenando com ele perguntou, o pai dele tinha falecido, né? Ela perguntou assim, você pensa no seu pai? Aí ele falou assim, não. Aí ela falou assim, mas por que você não pensa no seu pai? Ele falou assim, porque meu pai está no passado. E o meu pai me ensinou que quando a gente se aproxima muito do passado, ele é como um buraco negro. E ele pode nos engolir ao ponto de nós desaparecermos, né? Então, é muito isso. Ter as lições, ter as boas memórias, ter as coisas boas que se passaram, mas não ficar nessa coisa do Mercúrio em Escorpião aí, que a gente vem de uma oposição com Urano, né? Que é daquele tipo assim, se liberte dos pensamentos obsessivos, daquelas coisas que você fica voltando e martelando e ressofrendo, né? Sem necessidade. Passa, vira página, limpa tudo. A gente está caminhando para um eclipse lunar, né, de uma lua cheia. Então, é um eclipse que transbordam coisas e que a gente vai enxergar essas coisas que irão transbordar. Qual que é a melhor coisa que a gente tem que fazer durante essa semana extremamente desafiadora e transformadora? Limpar o que está sujo, tirar a poeira debaixo do tapete, limpar as feridas para poder curar, para poder crescer, para abrir as asas e voar. Porque se você tiver com a mochila com 50 mil pedras de culpa, ressentimento, dor, mágoa pesando nas suas costas, cara, você vai precisar de construir asas gigantescas para poder carregar tudo isso. E não há necessidade, a vida é muito mais leve do que isso. E é isso que esse eclipse traz pra gente, né? Trazendo esse lado luz do sol, escondendo um pouco essas coisas emocionais que às vezes nos prendem e que a gente tem que elaborar e que a gente precisa trabalhar, né? Para poder resolver e poder aí largar e seguir em frente. Porque essa semana está altamente transformadora e libertadora dessas situações, mas é necessário que nós tenhamos um pensamento positivo sobre essas situações e que nós não tenhamos, talvez, a urgência de transformar tão rápido que a gente se atropele e acabe nem fazendo o que a gente realmente deveria fazer, né? Então vamos lá, essa semana o que a gente tem? A gente inicia a semana na segunda-feira, que é o dia de hoje, quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês, com o Júpiter em Aquário fazendo uma quadratura com o Sol às 16h58 da tarde da segunda-feira. O que isso quer dizer? Excessos, né? A gente tem o excesso de Júpiter sobre o Sol e a gente tem o excesso de Júpiter sobre o Mercúrio de uma maneira tensa na segunda-feira, e depois isso acontece de novo no sábado, nos mesmos signos, Aquário e Escorpião, em quadratura. O que isso traz pra gente? Cara, diminui um pouco, corta os excessos. O caminho para poder, vamos dizer assim, vencer o desafio desses excessos que o Júpiter lança sobre esse Sol aí em Escorpião e o Mercúrio em Escorpião, é você elaborar suas emoções, né? Perceber que você não está sozinho nesse mundo, que não é só você que sofre, não é só você que dói, não é só você que tem problemas, não é só você que tem perdas. O Júpiter em Aquário, ele traz um coletivo pra gente, fala assim, olha só, tem mais gente ali, ó, sofrendo também, né? Não é só você. Então, diante dessa percepção da situação e também com o Sol em Escorpião da própria finitude da vida, por que perder tanto tempo, inclusive comprometendo o próprio futuro, né? Com relação às questões que a gente deseja para a nossa vida, se prendendo ao passado. Então esse movimento de libertação, do perdão que liberta, que corta as amarras, que nos livra de situações de repetitivas, né? Porque aí é a Lua dentro desse eclipse, como ela fica escondidinha, como ela fica apagada, são essas questões repetitivas que tem que se apagar. É o apagão das questões repetitivas, para fazer coisas novas, porque quando a Lua se apaga, a nossa inconsciência, a nossa memória, o nosso repertório do passado, de como a gente fazia sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, é apagada.
E é apagada não, sofre um apagão, né? Você não consegue acessar aquela memória, como se tivesse um vírus ali, você não consegue acessar. Então o que você tem? O Sol em Escorpião, que fala renasça, transforme-se, né? Mova-se para se fazer diferente, reinvente-se. A gente tem aí também dentro do signo de Aquário falando isso. Então o que a gente tem ainda esta semana? O Plutão fazendo um sexto com o Sol, o Plutão em Capricórnio fazendo um sexto com o Sol no signo de Escorpião. Que é verdadeiro renascimento, é reestruturação após o fim de um ciclo, né? A percepção de que a gente precisa construir novas coisas a partir do alicerce que ficou depois do que foi destruído, depois do que foi, depois do que se perdeu, depois do que não se tem mais, né? E aí a gente segue a semana, que é exatamente no dia 17. Esse Plutão com o Sol acontece no dia 16. No dia 17 a gente tem Urano em Touro retrógrado fazendo uma oposição a Marte às 14h22, né? O eclipse aí, 2 dias antes do eclipse. E isso é nada mais do que a urgência diante daquela situação de finitude da vida. Você fala assim, nossa, um dia eu vou morrer, né? Então, diante dessa situação de finitude da vida, você quer correr. Então podem acontecer muitos atropelos, muitos imprevistos que vão te impedir, porque às vezes não é a hora certa de fazer certas coisas, você quer correr, você quer mudar, você quer transformar, e isso é um processo, não depende do que você quer, depende de como é o seu processo, depende de como as coisas vão se desencadear. Então é aquela coisa, não tente controlar o incontrolável, porque não é seu lugar de fala ali. O seu lugar de fala é descobrir o seu caminho. Mas não controlar as coisas que acontecem ao seu redor, porque você não vai conseguir, você vai gastar uma energia incrível fazendo isso, porque o Marte é a nossa energia, né? A partir do momento que há uma oposição aí com o Urano em Touro, é a vontade de controlar o incontrolável diante dos imprevistos que acontecem na vida. E o lance é justamente o contrário, é deixar fluir. Deu errado aqui, eu vou por ali. E eu tenho um plano B aqui. E deu errado o plano B, eu vou pelo plano C. E fica tranquilo. Porque a tendência é o nervosismo, a irritação, que causa explosões, que causa agressividade, que causa impaciência, que causa fala afiada, que às vezes pode machucar as outras pessoas justamente porque você está nervoso e quer mudar e quer fazer e acontecer. E não é às vezes a hora. Então, entenda que essa semana, se o que tiver que acontecer, irá acontecer, você não poderá controlar o incontrolável nem os imprevistos da sua vida. A única coisa que você pode controlar é a sua posição, é o seu emocional diante das coisas que lhe acontecem, que lhe atravessam, do tempo que lhe atravessa, né? Aí a gente tem uma consciência muito bonita sobre isso aí na quinta-feira, que é o Netuno retrógrado em Peixes fazendo um trígono com Mercúrio no signo de Escorpião. É a abnegação, é a resignação pragmática e emocional e se encontrando diante dos finais de ciclo, né? É a consciência de que é necessário estar bem, estar em paz, que isso não tem preço, né? Que é muito importante pra gente. Na sexta-feira, assim, e aí é consciência também de que o pensamento cria nossa realidade e faz com que os nossos sonhos se concretizem, né? E que para isso a gente tem que às vezes mergulhar no fundo da nossa alma para descobrir o que efetivamente a gente deseja para a nossa vida. E aí na sexta-feira a gente tem o Urano fazendo um bom aspecto com a Vênus, um trígono em signos de terra, trazendo pra gente aquela consciência que eu falei, invista seu dinheiro em coisas renovadas, em coisas novas, em coisas que você realmente acredita que terá retorno, né? Fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente, como dizia Einstein, é loucura. E é justamente o que fala esse aspecto, é fazer diferente, tentar diferente, ir por um caminho diferente. E a gente tem o eclipse no mesmo dia, ao 27 graus e 14 minutos de Touro, às mais ou menos 6 horas da manhã, e a gente passa aí para o Júpiter fazendo uma quadratura para Mercúrio no sábado, o Júpiter em Aquário e o Mercúrio em Escorpião, trazendo pra gente a ideia de que a gente precisa realmente deixar para trás, ressignificar o passado para transformar o futuro. E o Plutão fazendo um sexto com Mercúrio aí no domingo, Plutão em Capricórnio e o Mercúrio em Escorpião, trazendo pra gente o poder da nossa mente para fazer isso, para transformar o nosso futuro através da ressignificação do passado e construir novas estruturas sobre novas emoções, sobre novas formas de sentir as coisas.
coisas, né? E aí, gloriosamente, a gente fecha a semana com o Sol ingressando em Sagitário às 23h33 do dia 21 de novembro, em que a gente terá um mês mais alto astral, vamos dizer assim, né? Porque a temporada em Escorpião é mais densa e mais complexa, tá bom? Ó, uma semana transformadora e libertadora para todos vocês. Aqui estão os meus contatos. Curta aí o canal, se inscreve e qualquer coisa entre em contato para mapa astral, mapa numerológico e tiragem de tarô. Um beijão, boa semana, tchau, tchau.